Todos, olha, hoje com Curitiba ao fundo, né? A Curitiba que completou nesse final de semana 326 anos de existência, é testemunha do que nós vamos conversar agora aqui, né? Ó, o Hugo Henrique está aqui embaixo. Mostra o Hugo aí. Hugo. Olha, Hugo. Dá um oi pro pessoal. O Hugo Henrique ontem, eu tomei café da manhã com ele, não é? No Instagram, coloquei no Instagram tomando café da manhã com o Hugo, e ele bateu o recorde de comentários. Eu estou pensando que se o Hugo Henrique for candidato aqui em Curitiba, eu acho que ele ganha a eleição a vereador, né? É brincadeira, mas o Hugo é um companheirinho aqui dos finais de semana em Curitiba. Bem, nós tivemos uma semana movimentada em Brasília, né, com o arrefecimento da crise. Houve lá uma concessão de lado a lado, enfim, aquele bate-boca próprio de mesa de bar no fim de semana, um bate-boca que não tem consequência nenhuma, né? É um bate-boca que só puxa para baixo a imagem da política, dos gastos políticos, né? Eu disse que era um bate-boca de baixo clero, baixíssimo clero. Então, nós temos que olhar com maior respeito à população do Brasil e deixar as picuinhas de lado, né? Então, nessa semana houve aí um arrefecimento e espero que seja definitivo isso. Lá esteve no Congresso o Paulo Guedes, esteve no Senado especificamente, né, o Paulo Guedes, esteve lá falando sobre a reforma da Previdência. Esteve lá também o ministro Moro falando sobre o tal pacote, né, o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção. Eu particularmente defendi incansavelmente durante vários dias e na reunião do Colégio de Líderes que o Senado iniciasse o processo de discussão, fazendo tramitar as propostas que dizem respeito a esta agenda que foi prioridade do povo brasileiro nas eleições e que elegeu o presidente da República, elegeu a maioria do Congresso. O Congresso nunca teve tantos militares, né? Ou pelo menos nunca teve tantos representantes desta área de segurança, né? E da justiça também. Nós temos lá capitães, coronéis, temos major em bom número, vários, né? Temos delegados de polícia, temos que mais? Promotores, procuradores, juízes, né? Ex-juízes, juízes aposentados, enfim. Isso tudo revela que a agenda prioritária do povo brasileiro foi realmente esta, da antiviolência, anticrime e anticorrupção. Por isso, é uma agenda prioritária para a sociedade e tem que estar na pauta do Congresso Nacional. Então, nós discutimos isso, apelamos, fizemos vários apelos, não sozinho, outros senadores também fizeram, não é? Eu conversei com o ministro Moro a respeito lá no Senado, antes de começar a audiência pública, e finalmente há o propósito do Senado iniciar esse debate enquanto a Câmara discute a reforma da Previdência. Vamos ver se funciona, né? Porque às vezes vai e volta, né? Avança e recua. Vamos ver se desta vez nós podemos tocar adiante. Nós já estamos atrasados. Eu tinha um sonho, né, que era de colocar na primeira semana do mandato, né, colocar todas as reformas. Era o que eu dizia durante a campanha eleitoral. Colocaria na primeira semana, até porque os nossos projetos já estavam sendo anunciados durante a campanha, né? Muitos não viram, não ouviram, não consideraram, mas nós estávamos debatendo aquilo que pretendíamos. Então, seria colocar já na primeira semana
todas as propostas de todas as reformas mais importantes. Isso na primeira semana. Então eu estou dizendo que nós estamos atrasados, temos que correr à pressa, o Brasil exige essa pressa. No dia 7 de abril agora há uma convocação para uma mobilização popular nas ruas do país. O objetivo dessa mobilização é realmente sacudir a classe política, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e também sacudir o Judiciário, né, que está sofrendo um grande desgaste a partir do Supremo Tribunal Federal, enquanto a primeira instância conquista a simpatia popular. Aqui tivemos 285 condenações, Curitiba e Rio de Janeiro, e apenas uma condenação em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, durante 5 anos. Então, a primeira instância, a Justiça de primeira instância conquista simpatia popular, apoio popular, melhora a imagem da justiça no país. E nós sabemos todos, né, que é uma instituição, o Poder Judiciário, essencial ao Estado de Direito, como é o Legislativo e o Executivo, mas o Judiciário está sofrendo, a partir de Brasília, desgaste, enquanto cresce em matéria de conceito na primeira e segunda instância. Nós temos que avançar e dia 7 de abril vamos ter uma grande mobilização popular. Há movimento nas redes sociais, especialmente de convocação, para que aqueles que já foram para as ruas, muitas vezes, desde 2013, voltem às ruas dia 7 de abril agora, para pedir prioridade para essas agendas. Três causas. A primeira, fim do foro privilegiado, essencial. Nós não podemos nem discutir, não temos autoridade moral e política para discutir uma nova legislação criminal se nós não acabarmos, nós como senadores, como deputados federais, que somos beneficiados, queiramos ou não, somos beneficiados. Mesmo que eu queira, olha, eu não aceito o foro privilegiado. Mesmo que eu não vou dizer porque eu nunca vou chegar a esse ponto, né? Você pode ter certeza disso. Nunca haverá um inquérito, nunca haverá uma denúncia a meu respeito. Mas um parlamentar que seja denunciado, mesmo que ele queira, olha, eu não quero foro privilegiado, será só demagogia se ele fizer isso, porque não há como. A legislação não possibilita você abrir mão, porque alega-se que a prerrogativa, o privilégio é da instituição. Então, o parlamentar, ele não pode abrir mão. Então, nós temos que acabar com o foro privilegiado, que são mais de 55 mil autoridades brasileiras beneficiadas com esse instituto de retrocesso, um instituto que provoca asco, provoca nojo, é uma excrescência. Esse instituto é um grande retrocesso, coloca o Brasil não no terceiro mundo, no quinto mundo, não é? Então nós temos que acabar com esse foro privilegiado. É uma das pautas do movimento popular do dia 7 de abril, ao lado do apoio à Operação Lava Jato. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Para você defender e apoiar a Operação Lava Jato, você tem que defender e apoiar o fim do foro privilegiado. Porque certamente a Operação Lava Jato será mais eficiente, alcançará um resultado ainda mais significativo, não é? Se nós acabarmos com o foro, porque aí nós estaremos dando uma pancada, né? Estaremos dando uma bofetada na impunidade. Estaremos nocauteando a impunidade, já que o foro privilegiado é esse estandarte da impunidade, né? Então, a Operação Lava Jato vai funcionar mais, eu já disse o número, né? Foram 285 condenações em primeira instância, para quem não tem foro privilegiado, né? 285 condenações, mais de 3 mil anos de pena, de cadeia, enquanto lá, para quem tem foro privilegiado, só uma condenaçãozinha, né? Com 13 anos, e há o recurso agora. Mas, de qualquer maneira, esses números mostram que a diferença é o foro privilegiado. Então, para as ruas, nas ruas, certamente essa é a grande bandeira, o fim do foro privilegiado em apoio à Operação Lava Jato e, obviamente, na esteira disso, o apoio a todas as medidas legislativas de combate à corrupção,
a todas as medidas legislativas de combate ao crime, especialmente o crime organizado, a todas as medidas legislativas de combate à violência. Sejam elas do ministro Moro, sejam elas de Alexandre Moraes, sejam elas de senadores e deputados. O importante, como disse o ministro Sérgio Moro, não importa a cor do gato, importa saber se ele pega o rato, né? Existem ratos e ratões demais no Brasil e nós precisamos dos gatos para pegá-los, né? E é através de uma legislação mais rigorosa, mais competente, mais veemente, mais incisiva, menos interpretativa, portanto mais didática, é que nós vamos contribuir. Aí, é claro que nessa figura de retórica, né, para que o gato pegue o rato, ou para que os gatos peguem os ratos, os ratões especialmente, da corrupção, esses de colarinho branco. Bom, para não dizer que não falamos de reforma da Previdência, vamos falar. Ocorre que eu tenho receio de ser confundido com aqueles que colocam a reforma da Previdência como o próximo milagre, que vai salvar o Brasil de todos os males, que vai resolver todos os nossos problemas, que não teremos mais problema de caixa, que não faltará mais dinheiro para combater a violência e a insegurança da população, que não faltará mais dinheiro para a saúde pública, que não faltará mais dinheiro para as creches, para as escolas, para a educação, que dinheiro sobrará e que nós não teremos mais desemprego, que não teremos mais falta de água tratada para a população brasileira, que teremos um saneamento básico que vai alcançar a todos os brasileiros, que não teremos 62 milhões de brasileiros endividados, que não teremos mais 52 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Não, não é assim, não é milagre. Pode ser um avanço se for bem feita. Nós precisamos saber que reforma é essa, não é? Eu também não avalizo, não assino embaixo deste cálculo, deste número que o governo coloca enfaticamente de que a reforma da Previdência dará uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Eu não vejo as premissas colocadas que possam assegurar será esta a economia. Mas mesmo que seja a reforma da Previdência, isso demonstra que a reforma da Previdência não resolve os nossos problemas. Por quê? Neste ano, o déficit nominal é de 517 bilhões. 139 bilhões é déficit primário, quer dizer, é o encontro de contas, receita e despesa, ou seja, o governo gastando 139 bilhões a mais do que arrecada, e temos aí o pagamento das taxas de juros da dívida pública em mais de 370 bilhões de reais. Na soma, nós chegamos a 517 bilhões de déficit. Então, 2 anos seguidos com esse déficit engolem totalmente, né, esses 2 anos com esse déficit engole sim, acaba sim com essa economia de 1 trilhão propalada pelo governo, se a reforma da Previdência ocorrer nos termos desejados pelo ministro Guedes, né, que foi ao Senado defender esta reforma. Eu entendo, repito, que é preciso sim discutir uma reforma da Previdência. Eu vou citar hoje apenas um ponto que me diz respeito. Eu fui autor da emenda constitucional 1881, que conferiu ao professor um tratamento diferenciado em matéria de aposentadoria. O professor passou a se aposentar 5 anos antes. Ele ganhou 5 anos. Eu creio que com justiça. Essa emenda de minha autoria foi promulgada no dia 30 de junho de 1981. Era presidente do Senado Jarbas Passarinho e presidente da Câmara o Nelson Marquesan, é pai do Nelson Marquesan Júnior, hoje prefeito de Porto Alegre. Então, essa emenda conferiu ao professor esse, eu não diria um privilégio, né? Por mérito dele, ele passou a ter a possibilidade de se aposentar ganhando 5 anos. Uma atividade penosa? Sim, penosa.
mas sobretudo importante, o magistério. Por essa razão eu quero dizer que defenderei a preservação desse direito adquirido dos professores brasileiros. Se eu fui autor da proposta, se percorri alguns estados brasileiros defendendo a proposta, eu me lembro, eu fui a Anápolis, na Câmara de Vereadores, eu fui ao Espírito Santo, enfim, saí por aí defendendo uma proposta de minha autoria, ainda bastante jovem, né, em 1981, proposta que acabou sendo aprovada, e hoje eu não posso, de forma alguma, rasgar aquilo que escrevi, já que considerava a profissão do magistério uma profissão muito importante para o país, e é importante para o país, não só uma atividade penosa. Não importa que chame de um regime diferenciado, um regime jurídico diferenciado para a aposentadoria do professor, ou se denomine de aposentadoria especial, isso não importa. Importa é que é preciso sim distinguir algumas atividades das outras, não é? Como seria o ideal também separar um pouco as regiões, já que a longevidade em determinada região é maior do que em outra, enfim, é uma situação bastante complexa, mas eu não quero hoje aprofundar nesse debate sobre previdência, quero apenas destacar esse item, né, que é relativo aos professores, até para colocar pela primeira vez quando é que aprovamos esta emenda, em que dia foi promulgada, não é? E o número da emenda 1881, promulgada no dia 30 de junho de 1981, eu vou trabalhar para preservar esse direito adquirido dos professores brasileiros. Bom, hoje é domingo, é dia de futebol, quero dizer também a vocês que 18 projetos de minha autoria que foram arquivados no final da legislatura, foram desarquivados e eles tramitarão normalmente agora. Alguns são projetos muito importantes. Quero dizer que tenho 27 projetos aprovados no Senado, parados na Câmara dos Deputados. Entre eles, o do foro privilegiado, que eu considero o projeto do momento. Então, nós estamos trabalhando para que a Câmara dos Deputados coloque em deliberação projetos já aprovados pelo Senado. Eu repito, de minha autoria, são 27 projetos, aliás, 26 agora, né? Um deles foi sancionado. Então, 26 projetos estão lá parados na Câmara dos Deputados. Para você ter ideia, um deles é de 2007. Institui concurso público para preenchimento da função de conselheiro dos tribunais de contas dos estados. Ele foi aprovado no Senado, está parado na Câmara até hoje, né? Desde 2007. É um projeto nesta linha de moralização da atividade pública, né? De redução dos índices de corrupção, porque os conselheiros dos tribunais de contas são nomeados politicamente, não é? E, obviamente, muitas vezes eles defendem interesses localizados, circunstanciais e, sobretudo, suspeitos, né? Por essa razão, sem generalizar, porque a generalização é burra, né? Mas certamente é um fato concreto, uma realidade em muitos tribunais estaduais, o do Paraná, inclusive, aqui na nossa querida Curitiba, né? O nosso tribunal também tem lá políticos nomeados. Eu próprio, como governador, nomeei um conselheiro, né? Então, essa prática da nomeação política, ela não é correta, ela não contribui para que o talento, a qualificação técnica e, sobretudo, a probidade possa prevalecer. Então, são projetos que estão lá. E nós queremos, eu repito, dar prioridade a projetos essenciais para o futuro do país. Apresentei também nestes dias um projeto na esteira do que se deseja de reforma do sistema federativo, um novo pacto federativo para facilitar a vida dos municípios e dos estados, a vida que foi dificultada com ações do governo da União que prejudicam tremendamente os municípios e os estados. Mas é uma conversa longa, não vamos nesse domingo. Eu apenas me lembrei do desarquivamento dos projetos de lei
porque desarquivamos um projeto de minha autoria que diz respeito à CBF. Eu estava dizendo, hoje é domingo, é dia de futebol, aí há decisões do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Mineiro, Gaúcho, etc., né? Estamos na fase das decisões dos campeonatos estaduais e, no caso de São Paulo, semifinal. Eu queria dizer a vocês que desarquivamos, né, no plenário do Senado, um projeto que legisla sobre o desporto, transformando a CBF numa espécie de paraestatal, ou seja, uma instituição sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas, já que trabalha com recursos oriundos da seleção nacional, que nós consideramos patrimônio cultural do povo brasileiro, e há um projeto também de minha autoria, transformando a seleção brasileira em patrimônio cultural, exatamente para possibilitar, né, a normatização da administração da CBF, com uma regulamentação rigorosa que vai exigir transparência, auditorias, prestação de contas, fiscalização do Tribunal de Contas da União, publicidade dos atos praticados, conta única, comunicação ao COAF, que é uma exigência já dos bancos, não é? Mas isso estará colocado numa plataforma de internet para conhecimento público, e por decorrência desta legislação em relação à CBF, nós teremos a extensão também para as federações. Olha, não digam que este não é assunto para o parlamento. Aí seria ignorância, né? Aliás, dizem que Deus limitou a inteligência e liberou a ignorância, mas todos os que me acompanham aqui diariamente são pessoas inteligentes, lúcidas, e por isso eu não me preocupo ao tratar desses temas, porque eu sei que haverá a compreensão. O mundo faz girar em torno do futebol bilhões de dólares. Eu me lembro que quando tive a iniciativa de propor a CPI do futebol no Senado, em 2001, o cálculo era de que 250 bilhões de dólares eram mobilizados e movimentavam-se em torno do futebol. Hoje é muito mais do que isso, muito mais. Eu não sei avaliar quanto se movimenta em torno do futebol mundial, ou seja, geração de emprego, renda, receita pública, uma atividade essencialmente econômica. E nós temos aqui no Brasil matéria-prima, temos uma população apaixonada pelo futebol. Então, sem dúvida, pode ser um grande instrumento de enriquecimento do país, de desenvolvimento econômico, e nós não podemos descuidar disso. Nós vamos instrumentalizar a gestão do futebol para que ela se torne mais correta, menos corrupta, e com isso o país possa atrair mais recursos. Eu conversando aqui com dirigentes do futebol, ainda essa semana o Wagner Mancini me telefonou, que é técnico do São Paulo hoje, dizendo que gostaria de levar os principais técnicos do Brasil, Filipão, Parreira, Luxemburgo, o Tite, o Carille, levar todos a Brasília para apoiar esse projeto nosso que diz respeito à CBF. Veja que há uma preocupação dos que militam na área do futebol, que sabem que a corrupção está presente, não é? E que a ausência de transparência é um mal. E, obviamente, nós que somos brasileiros, que não estamos militando no mundo do futebol, mas que gostamos de futebol, gostamos mais do que de futebol do Brasil e queremos o bem do nosso país. Por isso, instrumentalizar a gestão do futebol no país para que o Brasil ganhe mais com isso, atraia sim recursos externos. Eu estava dizendo que cartolas dizem que existem fundos de investimentos, que existem investidores para o futebol brasileiro do mundo que viriam para o Brasil se nós nos tornássemos mais sérios em matéria de administrarmos o nosso futebol, não só com competência, mas também com seriedade, com honestidade. Os cartolas brasileiros nos envergonharam mundialmente. Temos um cartola preso lá em Nova York, outro já foi preso, acho que já faleceu, enfim. Nós temos gente sendo processada, gente que não pode sair do país, senão a Interpol pega. Tudo isso é uma vergonha, né? E isso atrapalha o desenvolvimento econômico do Brasil,
porque isso afugenta investimentos que poderiam chegar ao nosso país. É por isso que eu estou trabalhando nisso também. Está lá o projeto, até estou pedindo agora ao Cajuru, que gosta muito de futebol, né, que sempre foi cronista esportivo e conhece, né, sabe da corrupção que há no futebol. Estou pedindo a ele que seja relator, porque já passou pela Comissão de Educação, foi aprovado, e agora deve estar na Comissão de Justiça. Estou pedindo ao Cajuru, senador agora, que avoque para si a responsabilidade de relatar esse projeto. Enfim, falei um pouquinho aí de futebol no final para desanuviar um pouco, porque os temas são muito carregados, né? Olha aí, olhe para Curitiba, veja aí uma cidade que não para de crescer, né? E já foi lá a arena do Atlético ali, ó. Aquele prédio lá no fundo, né, com lajotas brancas, é o estádio do Atlético Paranaense. Do Atlético Paranaense, um dos estádios mais bonitos do Brasil. Estádio modelo. Esse estádio, se chove, ele tem cobertura, não é? Estádio maravilhoso. Aliás, terça-feira, o Atlético Paranaense enfrenta o Boca Juniors aqui pela Taça Libertadores. Bem, gente, um bom domingo para todos vocês, um ótimo domingo, que Deus os proteja sempre. Muito obrigado por esse apoio, por nos acompanhar aqui, por ter paciência de me ouvir, mesmo que seja no domingo, né? Multiplique as nossas ideias se você concorda com elas, faça chegar aos seus amigos, aos seus conhecidos, divulgue aqui o nosso endereço da página do Facebook, do Instagram e do Twitter. Um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês. Um grande abraço.